Por acaso, você aí já parou pra pensar qual é a verdadeira relação de parentesco entre a Rhaenyra Targaryen e a Daenerys? À primeira vista, galera, parece uma resposta simples. Afinal, as duas pertencem à mesma família. Mas basta começar a seguir essa linhagem pra perceber que entre elas existe um verdadeiro labirinto de reis, guerras civis, casamento entre irmãos, mortes inesperadas e reviravoltas que mudaram completamente o destino da casa Targaryen. E é justamente por isso que tanta gente acaba se perdendo quando tenta entender como o sangue da Rhaenyra conseguiu atravessar tantas gerações até chegar à mãe dos dragões. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai reconstruir toda essa árvore genealógica, rei após rei, geração após geração, para descobrir exatamente qual é a ligação entre essas duas personagens e entender como uma única decisão foi capaz de mudar o destino de toda a dinastia. Esse vídeo, pessoal, é claro, tem spoilers de House of the Dragon e de todos os eventos que cobrem aí as duas séries, beleza? Se você não tem problema com isso, então já deixa seu like, se inscreve aqui no Voo Dragão e bora pro vídeo. Pra gente desenhar essa árvore genealógica de forma definitiva, a gente precisa ir direto pro final sangrento da dança. Então, aqui novamente, pessoal, fica o meu alerta fortíssimo de spoilers para as próximas temporadas de House of the Dragon, porque a gente vai falar exatamente de quem sobrevive, quem morre no final dessa guerra, beleza? Então, a grande ironia desse conflito gigantesco é que a Rhaenyra, pessoal, lutou, sangrou, perdeu sua família e destruiu o reino pelo Trono de Ferro, mas ela tem um final trágico e brutal nos livros. Ela acaba sendo capturada e executada pelo seu meio-irmão, o Aegon II. Com a morte da Rhaenyra, o Rei dos Verdes finalmente garante a coroa de forma definitiva, mas a vitória dele tem um gosto amargo de cinzas e dura muito pouco. Acontece que o reinado do Rei Aegon II é curto, paranoico, e ele acaba terminando sendo envenenado pelos seus próprios aliados. O grande detalhe aqui, que muda a história de Westeros para sempre, é que a linhagem dele não sobrevive para contar a história. Todos os herdeiros do Aegon com a Rhaena acabam mortos de formas terríveis durante ou logo após o conflito. A linhagem direta dos Verdes, o sangue que eles tanto lutaram para colocar no poder, é completamente varrido do mapa. Então, pessoal, acontece que sem herdeiros para dar continuidade à dinastia do Aegon e com uma urgência absoluta de pacificar o Westeros que estava em ruínas, a linha de sucessão então é forçada a pular de galho. Por uma grande ironia do destino, a coroa cai justamente no colo do filho da Rhaenyra com Daemon Targaryen, o jovem Aegon III. E exatamente aqui, no meio dos escombros de Porto Real, que a linhagem dos pretos volta ao poder. O sangue da Rhaenyra senta no trono, e a nossa contagem regressiva para o nascimento da Daenerys realmente começa a tomar forma. Agora, com Aegon III no poder, o Trono de Ferro parecia finalmente estabilizado. Para consolidar a paz e manter o poder naval de Deriva Marca alinhado com a coroa, o Aegon acaba se casando com a Daenerys Velaryon, reconectando o sangue Targaryen com a família do lendário Corlys, o Serpente Marinha. O interessante aqui, galera, é que a Daenerys é neta do Vaemond Velaryon. Sim, aquele mesmo que perdeu a cabeça lá na primeira temporada. Então, vamos ver como vai ser na série se realmente House of the Dragon mostrar isso. De qualquer maneira, na história original, é com ela que o Aegon tem seus 5 filhos, os meninos Daeron, Baelor, que eventualmente assume um trono, além de 3 meninas, Cena, Rhaena e Helena. Mas, apesar dessa família grande, o reinado do Aegon passou longe de ser uma era de ouro. Ele carregava, pessoal, um trauma gigantesco. Pensem aí, ele viu a própria mãe ser devorada por um dragão. Dessa forma, ele cresceu, se tornando um monarca extremamente frio e melancólico, e entrou para a história com um título muito pesado, Aegon, o Veneno de Dragão. Afinal, foi exatamente durante o governo dele que o último dragão de Westeros suspirou e morreu, deixando a família Targaryen sem sua principal arma de guerra. Muitos anos depois, quando o Aegon III morre, a coroa passa para o seu filho mais velho, o Daeron I, chamado de Jovem Dragão. Daeron foi um rei guerreiro que subiu ao trono com apenas 14 anos e decidiu focar todas as suas energias em conquistar o impenetrável reino de Dorne. Ele até consegue e escreve um livro famoso sobre isso, mas Dorne acaba se rebelando bem no meio. Daeron então acaba sendo assassinado sobre uma bandeira de paz e morre sem deixar nenhum filho. A sucessão dele então passa para o primeiro irmão, o Baelor, que ficou conhecido como o Abençoado. E aqui, galera, a história atinge um nível literalmente bizarro. O Baelor I era fanático religioso extremo pela fé do Sete. Ele foi responsável, por exemplo, por construir aquele grande septo de Porto Real, aquele mesmo septo que a Cersei explode lá na 6ª temporada de Game of Thrones. Mais tarde, ele chegou a ponto de trancar as próprias irmãs em uma torre apenas para ela não cair em tentação carnal, se é que vocês sabem muito bem do que eu tô falando. O Baelor também se recusa a consumar o próprio casamento. Ele faz votos de castidade absolutos e no fim das contas acaba morrendo de tanto jejuar, sem deixar um único filho no mundo. É nesse momento, galera, que a linha principal de sucessão, que saiu lá do Aegon III, seca completamente por falta de herdeiros. Sem opções, a sucessão dá um passo para trás e a coroa
coroa é entregue ao irmão mais novo do Aegon III, o Viserys II, que também vimos aí na segunda temporada de House of the Dragon. Inclusive, galera, se vocês não lembram, lá na primeira temporada, quando a Rhaenyra apresenta o Viserys pro seu avô, que recebeu esse nome inclusive em homenagem a ele, o Viserys acaba falando que é um bom nome para um rei. E bem, ele não estava errado. Muitos anos depois, bem mais velho, o Viserys acaba ascendendo ao trono. Acontece que o Viserys já governava aí durante o governo do Baelor, que, como falei, só passava jejuando e rezando, visto que ele era a mão do seu antecessor. Por isso já estava por dentro aí de toda a política e governança de Westeros. Dessa forma, durante anos, ele foi a mente brilhante por trás do trono, que ficou governando aí como mão os bastidores, enquanto o irmão e os sobrinhos faziam besteira. Dessa forma, galera, é a partir do Viserys II que o verdadeiro fio de sangue que vai gerar a Daenerys aqui muitos anos continua. O reinado do Viserys como rei oficial dura pouquíssimo tempo, apenas alguns anos. Depois de passar a vida inteira consertando os erros da família nos bastidores, ele acaba morrendo um ano após colocar a coroa na cabeça. O trono de ferro, então, passa para o seu filho mais velho, o Aegon IV. E aqui, galera, a gente entra numa das piores fases de toda a dinastia Targaryen. Acontece que o Aegon IV entra para a história como o título de Homem Digno. Ele é considerado quase por unanimidade como o pior rei que o Westeros já teve. Ele foi casado com a própria irmã, a rainha Nerys Targaryen, mas o reinado dele foi marcado por pura corrupção, excessos e muita crueldade. O Aegon IV passou a vida inteira colecionando amantes, espalhando bastardos por todos os 7 reinos, e ele cometeu um erro simbólico gravíssimo. Lá no final de sua vida, ele entregou a espada ancestral da família, a Blackfyre de aço valeriano, para o seu filho bastardo, Daemon, ao invés de passar para o seu filho legítimo. Dessa forma, galera, muita gente começou a enxergar esse Daemon, que se passou a chamar Daemon Blackfyre, como legítimo herdeiro do Trono de Ferro. E para piorar, no seu leito de morte, o Aegon IV toma uma decisão movida por puro ódio e rancor. Ele assina um decreto legitimando absolutamente todos os seus bastardos. Essa atitude irresponsável dá origem à Casa Blackfyre e causa uma série de guerras civis e brutais que vão assombrar o Westeros por 5 gerações, com vários bastardos aí tentando usurpar o Trono de Ferro. Mas, apesar de todo o caos armado pelo pai e das rebeliões que viriam a seguir, a coroa permanece na linhagem principal com o filho legítimo do Aegon e Daenerys, o rei Daeron II, conhecido como o Bom. E aqui, pessoal, a história ganha um respiro diplomático fundamental. Rola que, para pacificar as fronteiras, o Daeron II se casa com a princesa Meriah Martell. E através desse casamento, ele finalmente consegue o que Aegon, o Conquistador, não conseguiu nem com fogo ou com dragões. Ele anexa a região de Dorne de forma totalmente pacífica, unificando por uma vez de todas os 7 reinos, sob o domínio da coroa e da casa Targaryen. O reinado do Daeron II traz um período de paz para Westeros. Com a princesa Meriah, ele tem 4 filhos homens. O herdeiro de direito mais velho, Baelor, conhecido como Baelor Quebra-Lanças, que vem ser exatamente o trineto direto da Rhaenyra. E aqui, galera, a gente entra de cabeça nos eventos que muitos de vocês já acompanharam na série do Cavaleiro dos 7 Reinos, que eu falei bastante aqui no começo do ano no canal. E bem, se vocês não viram, por favor, deem uma oportunidade, porque essa série é muito boa, galera. Eu vou inclusive pedir pro editor colocar uma marcação de spoiler nesse trecho, porque eu vou falar de alguns eventos que acontecem lá, se vocês quiserem pular, beleza? Acontece então, galera, que Baelor era considerado o príncipe perfeito. Ele era um guerreiro formidável, justo e amado por todo o povo. Tudo indicava que ele seria um dos maiores reis de toda a história. Mas, como a gente viu lá na série de forma chocante, o Baelor acaba sendo morto acidentalmente durante um julgamento por combate. Um golpe letal de cabeça diferido ter o seu próprio irmão mais novo, Maekar. Com essa morte devastadora e uma praga varrendo Porto Real logo depois, a coroa sofre outro abalo terrível. Ela passa brevemente pro segundo filho, o Aerys I, mas ele também acaba morrendo sem deixar herdeiros. É assim, no meio do caos, que o Trono de Ferro cai no colo do irmão que deu o golpe fatal, o rei Maekar I. A riqueza do reinado de Maekar está na geração dos seus filhos. E é aqui, galera, que a nossa árvore explode com conexões absurdas. Maekar tem 4 filhos homens que nós já conhecemos bem. Daeron, um bêbado, Aerion, chama-viva, aquele príncipe cruel e instável, o Aemon, que é o caçula da família, e o Aegon, carinhosamente apelidado de Egg, como muitos de vocês já sabem. E prestem muita atenção no terceiro filho, o Aemon Targaryen, esse mesmíssimo Mestre Aemon que nós vimos décadas depois lá em Game of Thrones, cego, servindo a Patrulha da Noite e aconselhando Jon Snow. Após a morte do rei Maekar, o conselho ofereceu a coroa pro Aemon, e ele poderia até ter sido o rei de Westeros, mas ele acabou, pessoal, recusando o poder supremo pacificamente para honrar seus votos com a cidadela. Afinal, ele era um mestre e nunca poderia governar. E com essa recusa histórica, a coroa precisava encontrar uma nova cabeça. E ela vai parar justamente na pessoa mais improvável de toda essa linhagem. Com a recusa do Aemon e com os irmãos mais velhos já mortos,
filhos, o Trono de Ferro acaba indo parar nas mãos do caçula, Aegon, que entra na história como o Rei Aegon V, o Improvável. Sim, pessoal, o nosso querido Egg, aquele mesmo escudeiro atrevido que cruza Westeros ao lado do Sr. Duncan Walt. É justamente durante o reinado do Egg, que se casou com a Beta Blackwood, que a gente chega num dos detalhes mais curiosos de toda essa árvore genealógica. Um daqueles pontos em que a adaptação do HBO e os livros seguem caminhos diferentes. Presta atenção aqui na árvore. O Aegon V, pessoal, teve vários filhos, muitos deles conhecidos por romper alianças políticas e por seguir o próprio coração. No fim das contas, a coroa acaba passando para o seu segundo filho homem, o rei Jaehaerys II. Só que para quem conhece essa história apenas pela série Game of Thrones, talvez não perceba que esse rei existiu. Isso, pessoal, porque a adaptação da HBO simplificou essa parte da linhagem e acabou apresentando o Rei Louco direto como filho do Egg. Fala, galera, que lá nos livros do George R. R. Martin, porém, a história é um pouco diferente. O Jaehaerys II não era filho do Aegon V, mas sim seu neto. Entre os dois existiu o breve reinado do Jaehaerys II, que governou por apenas 3 anos e se casou com a própria irmã, a Shira Targaryen. Foi um reinado curto, mas fundamental para manter viva a linhagem que, alguns anos depois, acabaria levando a dinastia ao seu momento mais sombrio. Muito provavelmente, pessoal, essa foi apenas aí uma simplificação da série para deixar a árvore genealógica mais fácil de acompanhar. Mas aqui, como a nossa referência principal são os livros, vale a pena colocar esse rei de volta a um lugar que ele sempre ocupou na história Targaryen, porque é justamente desse reinado quase esquecido que nasce o nosso próximo monarca. Aliás, tem uma conexão muito importante, galera, que eu quase tava pulando aqui, que eu não quero que seja quebrada. A conexão entre você e o Voo do Dragão. Falando sério, pessoal, como vocês já sabem, quase 8 entre 10 pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritas no Voo do Dragão. Visto que a gente é um canal ainda pequeno, isso faz uma diferença enorme. Vídeos como esse, pessoal, dão muito trabalho. É muita pesquisa, livro, cronologia, árvore genealógica, tudo para organizar uma história que, convenhamos, é uma verdadeira bagunça e mega complexa. Então, se tá curtindo esse tipo de conteúdo, eu peço a sua ajuda rapidão clicando no botão de se inscrever aí embaixo, beleza? Leva só alguns segundos, mas ajuda demais o YouTube a recomendar ainda mais esse vídeo para outros fãs de House of the Dragon e Game of Thrones. Combinado? Então, agora sim, bora voltar para essa árvore, porque daqui para frente a linhagem Targaryen começa a ficar ainda mais interessante. Com a morte precoce do Jaehaerys II, a coroa é entregue a seu filho, Aerys II, aquele que o mundo inteiro passaria a conhecer como o infame Rei Louco. Casado com a própria irmã, a rainha Rhaella, o reinado do Aerys até começa de forma promissora, mas ainda em uma espiral de paranoia e fogo vivo. É a loucura dele, somada às atitudes do seu próprio filho mais velho, Príncipe Rhaegar, que engatilha a chamada rebelião do Robert. Este é o evento definitivo que destrói quase 3 séculos do domínio absoluto e varre a dinastia Targaryen do trono. Todos nós sabemos muito bem como essa guerra termina, mas o detalhe final na nossa árvore acontece bem longe de Porto Real. Enquanto a capital era saqueada e o Rei Louco era apunhalado pelas costas, a rainha Rhaella fugia grávida para a fortaleza de Dragonstone. E é exatamente lá, pessoal, no meio da tempestade mais violenta que o Westeros já registrou, que ela dá à luz a sua filha antes de morrer. Essa filha é ninguém menos que Daenerys Targaryen, por isso ela é chamada de a Nascida da Tormenta. O irmão dela, Viserys, até tenta carregar o peso da coroa no exílio, mas é ela, que como vocês bem sabem, que acaba mudando toda a história. E é assim, cruzando séculos de guerras civis, pragas, assassinatos e reis improváveis, que aquele fio de sangue sobrevivente, que saiu da Rhaenyra e passou pelo Aegon III e pelo Viserys II, lá da cinza de Dragonstone, finalmente chega até a Mãe dos Dragões. Então, afinal, pra gente fechar esse dossiê e responder de uma vez por todas a grande pergunta do vídeo: qual é a relação de parentesco entre a Rhaenyra e a Daenerys Targaryen? Se a gente limpar as ramificações e contar apenas o fio principal, a conta fica assim: Viserys II é filho, o Aegon IV é neto, Daeron II seria bisneto, o Maekar trineto e o Egg é tetraneto. Já o Jaehaerys II seria o pentaneto e já o Rei Louco seria o hexaneto da Rhaenyra. Isso significa que na linhagem canônica de Fogo e Sangue, Daenerys é a heptaneta da Rhaenyra Targaryen. Elas são separadas exatamente por 8 gerações de guerras civis, loucuras, pragas e reis improváveis. Um abismo, galera, gigantesco, mas conectadas pela mesma linhagem que sobreviveu por um fio. E agora eu quero saber de vocês, olhando aí pra toda essa árvore genealógica maluca que a gente montou aqui, qual desses monarcas vocês acham que teve o reinado mais bizarro ou mais interessante? Quem sabe, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo dedicado dele só aqui no canal. Por hoje era isso, pessoal. Confiram também os outros vídeos. Até a próxima. Valeu e fui!